Oi gente, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô muito feliz de ter voltado a gravar pra vocês, sério, eu acho que a gente tá sem vídeo aqui, já deve ter mais ou menos umas 3 semanas. E gente, tanta coisa aconteceu nesse meio de caminho, que assim, fica até difícil dizer, mas basicamente eu fiquei sem internet quase uma semana. A gente teve algumas questões familiares também, infelizmente a gente teve a perda de um parente. Então, assim, foram uma coisa atrás da outra acontecendo e isso fez com que eu não conseguisse subir vídeo aqui pra vocês. Então, minhas mil desculpas. Inclusive, se você perdeu esse rolê todo, né, eu acabei compartilhando com vocês um pouquinho de toda essa história lá no meu Instagram. Então, pra você que não me segue, eu vou deixar aqui o meu arroba pra você ir lá me seguir, porque eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia. Então, se você tá aqui esperando, né, por esse vídeo há tanto tempo, lá eu contei um pouquinho de por que eu não subi vídeo antes aqui. Então, enfim, essa situação toda já melhorou e aí eu vim aqui hoje pra poder liberar, né, gravar mais um vídeo pra vocês, porque eu sinto muita falta da gente bater um papo aqui. Então, enfim, chega de papo e vamos direto ao assunto do vídeo. Então, seguinte, como vocês já viram, né, o título do vídeo tá relacionado com essa minha experiência, digamos assim, essa minha procura, né, essa minha pesquisa por cursar o curso de Química Industrial. Então, vamos lá, alguns pontos iniciais que são importantes pra gente conversar aqui, né? O curso de Química Industrial, ele quase caiu de paraquedas na minha vida. Para você que não sabe, ele é meio que um curso intermediário entre a engenharia e a química bacharelado. Então, o que acontece? No curso de Química Industrial, a gente tem aprendizados dos dois lados. Então, a gente tem ali todo um estudo, todas as matérias, né, relacionadas ao curso de Química. Então, eu tive aula dentro de laboratório até praticamente o meu último período. A minha última aula de laboratório foi no meu penúltimo período. Então, desde o meu primeiro ao último período, eu tive contato com a química, eu tive química teórica, química experimental, enfim. Então a gente tem química ao longo do curso inteiro. E a parte da engenharia, ela entra numa determinada época do curso. Eu vou situar vocês a respeito da minha história. Vou deixar claro aqui no início que é o seguinte: a minha experiência está baseada no curso de graduação que eu escolhi na universidade que eu escolhi, que eu passei. Então pode ser que vocês tenham outras experiências em outras universidades, pode ser que a forma de abordagem seja diferente, pode ser que o currículo seja diferente. Então, o que eu já deixo de recado para vocês inicial, antes da gente entrar, né, nos pormenores aqui do vídeo, é que você pesquise antes, que você pesquise a grade curricular do curso que você vai escolher. Porque não é porque eu vou dar o meu relato aqui para você que você vai conseguir aplicar esse relato em todas as universidades do país. Mas pelo menos vai te ajudar a ter um norte, a saber como é que funciona nessa parte universitária, né? Não deve variar tanto assim, mas com certeza tem variação de faculdade para faculdade e de região para região também. Então vamos lá. Eu me formei em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Então essa foi a minha graduação, a minha formação. O curso de Química Industrial, ele é um curso de 4 anos. Eu fiz em 4 anos e meio, mais ou menos, porque teve a pandemia, então no final vocês vão entender um pouquinho mais. Mas eu fiz as matérias em 4 anos e meio. Por que eu fiz em 4 anos e meio? Gente, vocês estão ouvindo, né? Olha aqui, pra eu gravar, gente, até stories no Instagram, tem que dar sorte de não ter barulho. Acho que ele passou. Vamos voltar. Então, vamos lá. O curso de Química Industrial da Universidade Federal Fluminense, ele é proposto para 4 anos. Só que, geralmente, né, os períodos têm de 7 a 8 matérias, varia um pouquinho, mas geralmente são de 7 a 8 matérias. O meu curso, ele era integral. Então, eu tinha aula de manhã, de tarde e de noite, tá? Só para vocês entenderem. Durante o meu primeiro e segundo período, a aula até mais tarde que eu tive, se eu não me engano, acho que foi 6 horas da tarde. E aí, quando eu fui para o terceiro período, eu ia ter uma matéria que ia ser ministrada de 6 às 8 da noite. O que aconteceu? Na época, eu não queria pegar a matéria até esse horário, porque eu morava longe da faculdade.
Então ia ser um transtorno para poder voltar para casa nesse horário, enfim, muita coisa misturada. E juntamente a isso, uma professora que era assim, bam na matéria, não ia dar a matéria naquele período, ela ia dar no outro, no seguinte. Então o que eu fiz? Eu resolvi não puxar aquela disciplina no período da noite para pegar com ela no período seguinte. Só que isso fez com que eu atrasasse um período naquele departamento, porque vamos lá. Dentro do curso de Química, nós temos, na faculdade de Química, né, na verdade, os cursos que eu fazia lá, eles são divididos por departamentos. Então, nós temos o departamento da Química Inorgânica, da Química Orgânica, da Fisicoquímica, da Química Analítica e da Geoquímica. Então, são basicamente esses 5 departamentos e aí a gente tem aulas, é o que fala assim, a aula do departamento tal, a aula da matéria tal. São divididos por esses departamentos. Então, o departamento que eu atrasei foi o departamento da Química Inorgânica, na época. Mas assim, pelas contas que eu havia feito, isso não ia afetar no meu tempo de graduação. Mas tudo bem. Escolhi não fazer aquela matéria naquele período para fazer no período seguinte. E aí isso acabou acarretando outras mudanças também ao longo do curso. Porque quando você entra na faculdade, eles te dão uma grade fixa. Então aqui, toma, as suas aulas, as suas matérias já são nesses horários aqui com esses professores. É só você ir lá e assistir às aulas, fazer as provas, enfim. Terminou o primeiro período, a partir do segundo, você monta a sua grade de aulas. Então você escolhe quais são as matérias que você vai colocar dentro daquele período. Você tem uma grade que é o que chama de grade obrigatória, né? É uma grade que eles te indicam do que fazer no segundo período. É assim, vou resumir. O curso é de 4 anos, então são um total de 8 períodos, porque são 2 períodos por ano. Então é assim, o primeiro período tem essas matérias aqui, o segundo período tem essas, o terceiro tem essa, o quarto tem essas e por aí vai até o 8º. Mas você não é obrigado a fazer todas as matérias daquele período. Se você fizer, é um indicativo de que você vai formar dentro daquele tempo de curso. Beleza? Beleza. Então, eu atrasei o departamento de Química Inorgânica, isso no meu terceiro período, eu escolhi não puxar aquela disciplina, crente que não ia me afetar lá no futuro e não me afetou. Eu vou explicar pra vocês por que eu atrasei, né? Um período para poder formar, me formei em 4 anos e meio. Então, eu fiz as matérias, né, que eram obrigatórias dentro daquele período. Essa matéria que eu não puxei do departamento de Química Inorgânica, eu fiz no período seguinte. E eu acho que na época eu substituí por alguma outra matéria. Porque também ao longo da graduação, nós somos direcionados a fazer matérias optativas. O que isso significa? Você tem as matérias obrigatórias, para você formar, que você precisa ter no seu currículo, e você precisa ter algumas matérias a mais, que é a sua escolha. Então você tem uma lista de matérias para coisas a mais. Então ali, lá, por exemplo, você tem, dentro do curso de Química, né? E a gente tinha a opção de escolher Libras, a gente tinha a opção de escolher seminários, a gente tinha a opção de escolher uma matéria relacionada a tratamento de resíduos, a gente tinha várias opções de formação a mais que você podia escolher. E eu acho que nesse período eu coloquei alguma optativa lá, eu acho que foi no período que eu fiz Química Forense. Eu acho que foi isso mesmo. E Química Forense estava sendo oferecida na primeira vez naquele período. Então eu acabei trocando uma matéria por outra, tal, beleza, montei a minha grade, segui a minha vida. Show de bola. Durante a graduação, como eu falei, como você tem a opção de escolher o curso, as matérias que você quer fazer ao longo dos períodos, você acaba tendo uma certa flexibilidade. Então você consegue pegar as matérias nos melhores horários, com os professores que você quer. É claro que sempre tem questão de pré-requisito, enfim. Tô falando aqui de maneira geral. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo bem específico de como é para poder escolher as matérias, de como que funciona essa parte dentro da universidade. Mas não é o foco desse vídeo. Eu vim contar pra vocês a respeito de outra história. Então, dentro do curso de Química, essa era a estrutura que nós tínhamos. E aí, o que aconteceu? Por conta desse meu atraso lá no meu terceiro período, acabou que algumas outras matérias eu fui encaixando, outras eu deixei mais pra frente, aí eu coloquei outras no lugar, enfim. No final das contas, para eu não fazer dos meus períodos muito pesados,
Porque tem cursos que é normal você fazer 10, 11 matérias por período. Na química, isso não é normal, não é saudável fazer isso, visto que a gente tem outras coisas para fazer ao longo da graduação, para a gente sair de lá formado e também para a gente sair com saúde mental ali em dia. Então eu escolhi não me afogar de matérias e acabei estendendo, né, o meu período de formação por 4 anos e meio. E aí, enfim, veio a pandemia, eu tinha mais o meu TCC para poder defender, aí ficou naquela coisa, eu tava fazendo só o meu projeto, e aí veio pandemia. No fim das contas, eu fui defender o meu TCC em agosto de 2020. Eu não vou lembrar o dia certinho, mas eu sei que foi em agosto de 2020. Era para eu ter defendido em fevereiro, março, só que por conta de várias coisas que aconteceram na vida, incluindo a pandemia, acabou que esse período foi estendido para agosto, mas as minhas matérias terminaram no meio do ano de 2019. Eu só fiquei com o meu TCC durante esse período todo e defendi em agosto de 2020 e me formei. Então, o que acontece? Essa é a estrutura do curso de Química Industrial. Então, essa foi a minha experiência com as matérias ao longo da minha graduação. Além da graduação, gente, existem muitas possibilidades para você aumentar a sua formação, para você melhorar, para você sair da universidade como um profissional mais qualificado. Vou citar aqui algumas alternativas, existem várias, vou comentar as que eu escolhi, para você sair de lá realmente com uma bagagem a mais, com experiência a mais, sem precisar de um esforço muito grande para isso, mas que você precisa se dedicar para poder sair de lá como um melhor profissional. Então, ao longo da graduação, a gente tem algumas opções. A gente tem o PIBID e o PIBIC, por exemplo, que são programas voltados para alguns projetos maiores, com orientação de professores dentro de uma determinada área específica que você trabalha, onde você trabalha, né, naquele projeto. Geralmente o projeto gera um artigo, você apresenta, enfim. Tem a iniciação científica, tem empresa júnior, tem semanas acadêmicas, tem alguns projetos de extensão. A gente tem alguns cursos extras que também são gratuitos ao longo da graduação, onde você pode fazer para poder implementar, né, aumentar o seu grau de profissionalização ao longo da sua graduação. Você também pode trabalhar ao longo da graduação, você pode fazer estágio, você pode fazer, gente, infinitas coisas. As minhas experiências ao longo da minha formação foram participar de empresa júnior, eu também participei de semana acadêmica, tanto indo à semana acadêmica, fazer cursos e palestras, como na organização de semana acadêmica, existem essas duas possibilidades. Dentro lá das opções que eu falei, tem a opção também de você participar do diretório acadêmico, tem atlética, enfim, tem várias opções, infinitas possibilidades para você não ir só para a faculdade e assistir aula, se esse não for o seu desejo. Então vamos lá, eu participei de empresa júnior, eu participei da semana acadêmica, né, como organizadora, eu fiz na verdade um curso de empreendedorismo e inovação que teve a duração de 1 ano ao longo da graduação, eu fiz iniciação científica, eu trabalhei dando aulas, que virou a minha profissão atual, né, hoje eu sou professora, tanto de química quanto de matemática. Olha, gente, eu acho que foi só isso que eu fiz. Então, essas foram as minhas experiências ao longo da minha graduação, né? Ao longo desses 4 anos e meio, foram as coisas que eu escolhi me envolver. Acho que eu não esqueci de nada, se eu esqueci depois eu coloco aqui embaixo para vocês, mas acho que foram essas as minhas experiências gerais, né? De coisas que a faculdade me forneciam, para realmente eu sair de lá mais qualificada, para eu sair de lá mais capacitada, né? Como profissional do curso de Química Industrial que eu escolhi fazer. Então, gente, essa foi a minha experiência, essa foi a forma como eu fiz o meu curso de graduação, né? O meu curso de Química Industrial na universidade que eu me formei. Eu posso depois trazer uma parte 2 desse vídeo, contando um pouquinho mais a fundo a respeito desses itens a mais, né, que eu tive na minha formação. Inclusive, se vocês quiserem isso, deixa aqui embaixo nos comentários, que aí eu volto para fazer um vídeo nesse formato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de você curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que querem saber um pouco mais sobre como que é o curso de Química Industrial, pessoas que estão na dúvida, pessoas que nunca ouviram falar.
Acho que é legal a gente compartilhar esse tipo de informação. Então curta, compartilhe, me siga nas redes sociais, porque lá eu coloco, né, um pouquinho do meu dia a dia, ali eu converso mais diariamente com vocês. Aqui a nossa proximidade, né, no YouTube, e a frequência aqui no YouTube é bem menor do que lá no Instagram. Lá eu acabo conseguindo ter uma maior frequência, então vocês também conseguem acompanhar um pouquinho do meu dia a dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão de temas para os próximos vídeos. E se você gostou desse modelo de vídeo também, né, eu aqui falando, igual uma doida, comentando, conversando, a gente aqui batendo um papo, também me conta, porque eu vou adorar saber, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Um beijo!